TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Claro, a gente vem chegando com aquele monte de informação para essa sexta-feira, viu? Sextou, Roberto. Sextou. Ó, bom dia para você, nosso telespectador. Bom dia para você que está nos assistindo neste momento. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tem o nosso e-mail oficial, mas claro, tem o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil, nosso contato. Anota esse contatinho aí do WhatsApp, olha, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167. Por ali você pode enviar sua mensagem de texto, de áudio, de vídeo, aquela denúncia de ônibus, beleza, o ônibus não tá passando, tá quebrado, manda pra gente. Tem muito buraco nas vias, manda pra cá também. A escola não tá funcionando por algum motivo, ou tá faltando merenda, tá faltando água, manda pra cá também, viu? A gente vai atrás das informações. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu interessante, eu diria assim. Interessante, é uma palavra diferente para essa semana. Exatamente, olha só que bonito. Bonito, tá bonito, é né? interessante, interessante. Não tá interessante? É, porque não tá nem nublado, não tá totalmente céu azul. O sol não saiu, meio que saiu. O sol ainda não tinha saído totalmente. Viu? Tinha algumas nuvens ali carregadas e eu que imaginei que hoje ia nascer o dia completamente fechado. Pois é, ontem fechou tudo lá no Quitandinha, deu russo. Isso. Ficou tudo fechado, você não viu um palmo na frente na rua, né? Então, assim, eu também achei que hoje ia amanhecer chuvoso, fechado. Porque ontem mas deu não. uma chuvinha fina, de madrugada também choveu fino, né? Verdade. As pessoas devem falar assim, essa mulher é maluca, né? Porque ela fica pois zanzando de madrugada, porque eu sempre falo de madrugada, né? Porque meu a gente gatinho... escuta também, Não, né? minha gatinha sempre quer sair na madrugada. Aí eu sempre dou aquela espiadinha não vai assim. não, tá chovendo, tu fica aqui. E hoje estava chovendo de madrugada, aquela chuvinha fina, mas choveu. Eu imaginei que hoje o tempo ia ficar assim, meio xuxo, né? Mas a gente vai ver logo mais na nossa previsão do tempo. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 29 de agosto? População estimada do estado do Rio fica em 17,2 milhões de habitantes, aponta o IBGE. Mais segurança, 2 bases do programa Segurança Presente são entregues na capital fluminense. Em Petrópolis, árvore na rua Marechal Deodoro pode ser derrubada. Polícia Ambiental flagra crimes ambientais em Nova Friburgo. E você vai ver também o projeto Circense Comboio Cultural. Chega a Petrópolis neste fim de semana. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa, claro, olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição de final de semana, vai até sábado, vai até domingo, dia 31. Esse mês é o dia 31 aí de agosto, que o povo fala que é um mês infinito, né? Agosto, E mas... que passou voando. Passou voando agosto, eu nem vi acabar, viu? Já estamos no final dele. Vamos então para as notícias ali da nossa primeira página. Pois é, golaço de Menem ao escolher o jornalista João Vitor Xavier para presidir a CNN Brasil. Classe política confia no novo CEO. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. Entenda como será o julgamento de Bolsonaro. Tá aqui os trâmites. Ele começa na terça-feira, dia 2 de setembro. E tem sido destaque internacional, inclusive, né? Sim. Temos aqui no texto legenda: mega operação ataca esquema financeiro do PCC. Foi ontem o dia inteiro sobre esse tema, e é claro que a gente repercute aqui, mas foi a maior operação feita em toda a história no Brasil contra essa organização criminosa. Olha só tem uma coisa que eu tenho a dizer sobre esse tema: não pode ficar politizando, tá, gente? Temos que todos, unidos como brasileiros, pensar da seguinte forma:
Nossas forças de segurança têm que ter o aparato necessário para investigar e ir atrás desses caras. Porque sabe onde foi a operação? Na Faria Lima, em prédios chiquérrimos, de milionários. Foi lá que foi a operação. E foi lá que descobriram um esquema bilionário de esquema de combustíveis, de venda, compra de combustíveis no etanol brasileiro. Os caras compravam, sabe o quê? Refinarias de etanol. Mas, Jorge... Enormes. Com dinheiro, eles vão começar a refinar... e lavar, a refinar as operações financeiras. Sim, claro, óbvio. Eles vão diversificar os negócios. E aí tem que estar em cima mesmo, porque é lavagem de dinheiro, dinheiro ilícito, né? Então, a única coisa que eu não concordo é essa. Não se pode politizar. Independente do governo em questão que esteja lá, o mérito não é do governo, o mérito é das polícias, o mérito é do nosso aparato de segurança, que nós temos que torcer que cada vez mais tenha condições para correr atrás desses criminosos. Né? E cobrar, claro, aí sim, nosso papel é cobrar do governo da situação. Não vai fazer operação não, não vai atrás desses caras não, porque tem que ir. Aí sim é o nosso papel. Perfeito, não fez nada mais do que teria que fazer o governo, ir atrás desses bandidos. É isso. E é muito bom porque todo mundo está se mexendo, né? Em relação à pedofilia, que é uma coisa que já existia há muito tempo e que ninguém se mexia. Em relação ao PCC, porque eles só conseguiram formar a fortuna que tem. Por conta do dinheiro que já tinha, né? Não, também. E por conta da negligência dos órgãos públicos e pela falta de fiscalização. Exato, claro. Então eles acharam brecha e foram se espalhando, diversificando os negócios. Exatamente. É claro, assim... Sem olhar agora para o lado criminoso, né? Eles como empreendedores, como empresários. Qualquer empresário sabe que o melhor negócio é diversificar a estrutura de negócios, né? E eles fizeram a mesma coisa. Agora eu te pergunto, Jorge, corrida eleitoral, já começamos? Já, pô, o Eduardo Paes já está visitando aí o Sul Fluminense, prefeito do Rio, né, do PSD. Percorre aí desde quinta-feira o Sul Fluminense, o primeiro aí destino foi Volta Redonda, onde recebeu aí a medalha Getúlio Vargas na sexta-feira. Hoje segue para Barra Mansa, onde participa aí da filiação de Léo Santos ao PSD. A agenda termina no sábado, dia 30, lá em Vassouras. Está percorrendo aí o interior do estado, o sul do estado, já para começar a fazer suas alianças políticas para o ano que vem. Aquela conversa de que ficarei na Prefeitura do Rio, duvido muito já, viu? Eu já considero ele como candidato aí, ou pré-candidato para... Eu fui conferir aqui porque o deputado Hugo Leal é do PSD. É do PSD, sim, o Hugo Leal. Então, olha aí, né? Sim, ele é do PSD. Com certeza teremos visita de Eduardo Paes aqui na cidade, aqui, ou na região serrana, junto com o Hugo Leal num futuro aí não muito distante. Podem apostar, viu? Porque as aproximações políticas são essas mesmo. Gente, tem mais aqui, ó, a idade da aposentadoria especial pode mudar, Agro Fluminense brilha no Rio Innovation Week, a gente falou bastante desse evento. E lá na nossa página 12, temos destaques também, viu? Pois é, por lá... Polêmica, né? Polêmica política, banheiros públicos por sexo biológico em Petrópolis. A medida é criticada pela comunidade LGBTQIA+, do município. Temos ali nas Petropolitanas mais de 2 milhões de reais em emendas para Petrópolis, aí eu gosto. Dinheiro chegando para Petrópolis, ontem a gente falou do deputado Hugo Leal, né, que está encaminhando aqui já é outro, emendas para Petrópolis, aqui já é outro, né? O Wesley Barreto da nossa Câmara se reuniu com outros parlamentares para conseguir verba aqui para Petrópolis, mas olha que bacana, vamos dar uma olhada na nossa página 13 no Serrano, porque lá fala que a Firjan tem 700 milhões para Petrópolis e Teresópolis. Eu achei isso muito bom isso também. Aqui é investimento também nas áreas aí da Firjan, também olhei esse caso aqui. Tomara que
vem aí para os empresários, para os pequenos empresários, né? Porque a gente está precisando de investimento, né? Principalmente nas grandes empresas, pequenas e tudo mais. Mas a gente tem reportagem porque ontem tiveram vários acontecimentos aqui em Petrópolis, inclusive um vazamento de gás que interditou totalmente a Avenida Portugal ali no Valparaíso, em Petrópolis. Isso aconteceu ontem de manhã e o trânsito precisou ser bloqueado e equipes dos bombeiros e da CPTrans tiveram que ser acionadas para atender essa ocorrência. Moradores do bairro Valparaíso acompanharam a movimentação das equipes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Naturge e CPTrans para conter o vazamento de gás na Avenida Portugal, em Petrópolis. O caso gerou preocupação. Um susto muito grande, porque eu estava aqui dentro de casa, vi eles consertando o buraco, né? Só. E aquele barulho começou, aquele chiado muito alto, que não se escutava nem o celular tocar. Um barulhão. Segundo a engenheira da Secretaria de Obras de Petrópolis, equipes estavam no local para consertar um buraco na via, quando acidentalmente atingiram parte da tubulação. Então, teve uma ocorrência, um pedido para consertar aqui a manilha, nós viemos atender, porém acabamos acertando ali a tubulação do gás, mas já estamos resolvendo todo. Tem que resolver mesmo, tá bom? De acordo com equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a interdição da Avenida Portugal aconteceu por volta das 10h30 da manhã. A companhia sinalizou a via e orientou os moradores para que evitassem o local. Os condutores que vinham do Valparaíso tiveram que seguir pela rua Senador Salgado Filho. Bombeiros do 15º Grupamento foram acionados às 10h26 da manhã. Momentos antes, moradores ouviram um barulho muito alto e sentiram um cheiro forte. Os agentes conseguiram conter o vazamento às 11h15 da manhã e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Eu não sabia o que estava acontecendo e meu marido chegando do serviço, aí ele veio e falou para mim, não liga nada que é gás que estourou o cano ali, está vazando muito gás. Mércia, moradora do local, afirma que passou mal devido ao forte cheiro de gás e chegou a usar máscara para se proteger. Eu tenho problema de coração, eu comecei a passar mal por causa do cheiro. Aí fui lá para cima, na varanda lá para cima, mas estava também. Aí eu desci, botei uma máscara, né? Porque estava insuportável. Em nota, a Naturge informou que o escapamento de gás foi contido às 10h50 da manhã. Além disso, ressaltou que a rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros e que técnicos da companhia continuaram no local para executar os últimos reparos, que foram finalizados por volta de 1h da tarde. Disse também que, para evitar situações como esta, a Naturge desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Por fim, disse que mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida. Pois é, nós questionamos a prefeitura a respeito da obra que estava sendo realizada e pedimos também um posicionamento da Secretaria de Obras, mas até o fechamento da nossa edição aqui, até agora, né, a gente não teve resposta. Engraçado que eu passo por ali todo dia, na Avenida Portugal, descendo, né, sentido Valparaíso, e eu tô vendo esse buraco ali há dias aberto, aquele buraco aberto, e eu já sentia cheiro de gás por ali, engraçado que a gente estava comentando aqui. Então não foi só um acerto ali da prefeitura, não, já vinha, acredito eu, porque toda vez que eu passava ali eu sentia esse cheirinho de gás, já devia ter algum vazamento ali e o buraco deve ter aberto por outros motivos, inclusive... Aberto mais, né? É. E aí foi fazer a manutenção, acabou que a prefeitura acertou ali a tubulação da Naturge, mas já está tudo resolvido com a Naturge, não tem mais vazamento. Que bom, né? Vamos e olha prosseguir. Só, gente, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos flagraram crimes ambientais em Lumiar, Nova Friburgo, depois de uma denúncia anônima feita ao Linha Verde. Olhem só. A fiscalização aconteceu nesta quarta-feira na estrada Serra Mar.
No local, os policiais encontraram uma piscina natural ilegal de 70 metros quadrados e a abertura de 2 quilômetros de estrada sem autorização, o que afeta a regeneração da vegetação nativa. A estrada, segundo equipes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, corta um curso de água perene, sendo uma área de preservação permanente. A equipe também identificou um heliponto em funcionamento, um desvio de curso de água do rio Macaé para uma roda de água que gerava energia para parte da propriedade, além de desviar a água do rio para uma piscina natural que estava em reforma no momento da fiscalização. A ocorrência foi registrada na delegacia de Nova Friburgo. Além disso, o Linha Verde reforça que as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Pois é, e olha só, e tem mais, porque agentes da Delegacia de Polícia do Retiro, em Petrópolis, prenderam na terça-feira uma mulher pelo crime de furto de energia. Gente, furtar energia é crime. O caso aconteceu no bairro Fazenda Inglesa. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi detida durante uma ação conjunta com a Enel, no bairro Fazenda Inglesa, na terça-feira, dia 26. Segundo as investigações, ela desviava a energia das casas vizinhas para a própria residência. A mulher foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuada em flagrante. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E olha só, agora a gente muda um pouquinho de assunto, fala daqui de Petrópolis ainda, porque as obras do Morro da Oficina, no Alto da Serra, estão avançando aí em 2025. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, os trabalhos contemplam aí, soluções de drenagem de água pluviais e contenções em diversos pontos atingidos pelas fortes chuvas ali em fevereiro de 2022. As intervenções têm o objetivo de tornar o local mais seguro em relação a possíveis deslizamentos. Vamos conferir. Segundo a Prefeitura, a Área 3, localizada na parte mais alta do Morro da Oficina, teve o serviço finalizado neste ano. A Área 2 são 2 lotes de obras que ainda estão em andamento. Na Área 3 foi construída uma estrutura de contenção, uma grelha de concreto armado. Nesta parte, houve deslizamento e desplacamento de rochas, que geraram os problemas mais graves do Morro da Oficina no forte temporal, que atingiu o município de Petrópolis em fevereiro de 2022. A Área 3 foi concluída esse ano e a gente agora está caminhando para terminar as obras da Área 2. Em paralelo, foram feitas 2 descidas d'água, uma em concreto armado que leva para uma segunda descida, feita em gabiões. Essas descidas possuem degraus, que ajudam a água da chuva a escoar em menor velocidade. Posteriormente, a água é levada para uma outra rede pluvial. Na encosta da Área 3 foi feito um retadulamento, que tem o objetivo de reduzir a inclinação e garantir maior estabilidade do solo. Além disso, as intervenções visam dar mais segurança aos moradores da localidade. Essas obras elas visam dar segurança e tranquilidade aos moradores que moram naquela área lá. O Morro da Oficina, localizado no Alto da Serra, foi um dos locais que mais sofreu com as chuvas de 2022. Em fevereiro, morreram 235 pessoas e no mês de março, 7 mortes foram contabilizadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram Petrópolis. Os episódios evidenciaram, na época, a fragilidade dos bairros e a ausência de infraestrutura na cidade, que já tinha um histórico de desastres naturais, como o de 2022. Pois é, e olha só, o Instituto Brasileiro de... Agora a gente fala num contexto mais nacional, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem a estimativa da população para todos os municípios brasileiros. O Instituto divulgou a estimativa para esses municípios. No Rio, 7 cidades concentram sozinhas 10,9 milhões de pessoas. Vamos conferir. De acordo com o levantamento, na data de referência do dia 1º de julho de 2025, o estado do Rio de Janeiro chegou a 17.223.547 milhões de habitantes, um acréscimo de 0,02% na comparação com o ano anterior. Já o Brasil possui 213.421.037 pessoas, um crescimento de 0,39% em relação a 2024. A divulgação mostra que o Rio de Janeiro é responsável por 8,1% da população do país.
A estimativa revela ainda que 63,3% dos moradores do estado vivem em apenas 7 municípios. A cidade do Rio de Janeiro, com 6.730.729 habitantes, com um aumento de 0,01%, é a mais populosa do estado e a segunda capital em número de habitantes no Brasil. Desconsiderando as capitais, o Rio possui 6 municípios entre as 26 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes: São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Belfor Roxo e Niterói. A maior taxa de crescimento do estado, em comparação com 2024, foi de 0,2%. Ela foi registrada em Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Maricá. No ranking dos municípios do Rio, 6 têm menos de 10 mil habitantes: Macuco, São José de Ubá, Laje do Muriaé, São Sebastião do Alto, Comendador Levi Gasparian e Rio das Flores. Tá aí. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 2 bases do programa Segurança Presente são entregues na capital do Rio. E você vai ver também o nosso correio esportivo. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita,
Mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro inaugurou na última quarta-feira 2 novas bases do Segurança Presente na Zona Oeste do Rio. A Barra da Tijuca recebeu a primeira base sustentável do programa, equipada com painéis solares e um sistema de reaproveitamento de água da chuva, entregue junto com 44 novas viaturas semiblindadas em Jacarepaguá. Foi inaugurada uma unidade do programa na Taquara. Instalada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a nova unidade do programa Segurança Presente é a primeira a adotar soluções sustentáveis. 5 painéis fotovoltaicos foram instalados sobre um dos containers, com capacidade de gerar até 2.800 watts de energia, suprindo toda a demanda da base. Já o sistema de captação de água da chuva utiliza calhas que direcionam a água para um reservatório de 500 litros, suficiente para até 45 acionamentos de descarga. Hoje são 2 grandes entregas. A primeira é essa extensão, essa nova base do Segurança Presente, e é uma base totalmente sustentável, e o governo vem trabalhando nessa questão do desenvolvimento sustentável. Na Praça Estela do Patrocínio, em Jacarepaguá, a nova unidade vai reforçar a segurança na região da Taquara, com 29 policiais fixos das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. O efetivo será equipado com 3 carros, 4 motos e 2 bicicletas elétricas. Estamos entregando 20 novas viaturas blindadas para proteger a vida do policial ao 18º Batalhão. Desde a criação, o programa Segurança Presente já prestou assistência a mais de 412 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, mais de 64 mil suspeitos de crime já foram conduzidos para as delegacias e aproximadamente 9 mil foragidos da Justiça já foram localizados. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos da Copa do Brasil. E começamos com o primeiro clássico dessas quartas, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Partida disputada na Arena MRV acabou com o placar final de 2-0 para os visitantes, que teve os gols marcados por Fabrício Bruno e Caio Jorge, 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Toledo, foi um bom jogo, um jogo interessante. Clássico sempre é bom de assistir e esse foi um clássico bem com a cara de clássico que a gente está acostumado a ver. Um jogo bem disputado, mas que no final das contas o Cruzeiro prevaleceu e ainda diria que conseguiu essa vitória principalmente por causa do gol do Fabrício Bruno, que mexeu um pouco com o time do Atlético. Fabrício Bruno com certeza foi o craque dessa partida. Um zagueiro fez um gol e deu uma assistência, um gol assim... Um gol de rara sorte, pode-se dizer, porque ele não é um zagueiro de chegar assim no ataque. Um gol muito lindo, por sinal. Mas olha, eu pensei que ia ser um jogo mais disputado por ser clássico. O Cruzeiro conseguiu um resultado muito importante e por pouco não conseguiu um 3-0 com o Gabigol, que o Gabigol não tem uma perna direita. E ele poderia ter feito 3-0 e saído praticamente já classificado. Exatamente, o Cruzeiro já encaminhou muito bem essa classificação já, mas se tivesse sido um 3-0 já ia estar praticamente certo.
mas nesse momento eu acho que o Cruzeiro continua sendo favorito. Antes do jogo já era favorito, principalmente pelo o futebol que está jogando, mas os times têm elencos parelhos. Eu acho os times tanto do Atlético quanto do Cruzeiro muito parelhos. O que faz diferença para mim, na minha visão, nesse momento, é o Caio Jorge, que é o atacante que está em grande fase. O Atlético Mineiro também tem um grande atacante, que é o Hulk, né? Que a gente não pode desconsiderar. Mas principalmente o lado técnico. O Leonardo Jardim sobra quando faz uma comparação com o Cuca, que também é bom técnico. Mas a fase do Léo Jardim, o que ele está fazendo com esse time do Cruzeiro, é impressionante. Exatamente, é de se destacar. Inclusive, em 5 jogos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro na Arena MRV, que é um estádio novo, né? O Cruzeiro ganhou 3 jogos. O Cruzeiro está realmente criando uma situação complicada. Está jogando fora de casa, mas parece que está dentro. Inclusive, o Atlético Mineiro tem um histórico terrível ali na Arena MRV. Todas as estatísticas são os outros times que têm. Exato. Nem o primeiro título no estádio é nem deles. A primeira vitória. Exato. A primeira vitória do Curitiba. É uma situação inacreditável. É um estádio interessante, tem uma estrutura legal, só que o Atlético Mineiro ainda não está conseguindo fazer se tornar a casa, se tornar a fortaleza do time. E agora o Cruzeiro vai jogar o segundo jogo muito na vantagem, né? E muito tranquilo. Muito tranquilo, porque já está com o 2-0 no placar, já está encaminhado, como a gente já citou, e principalmente porque vai jogar em casa e agora com a sua torcida, ou seja, o negócio vai ficar mais propício para ele. Um pouco mais tarde, na quarta-feira, também tivemos o Corinthians batendo o Atlético Paranaense por 1-0, com gol de Guinegão. O jogo foi marcado por uma polêmica na arbitragem, pela anulação de um gol dos paranaenses. Um jogo interessante, um resultado também muito importante fora de casa, uma vitória do Corinthians, que vai decidir em casa com uma vantagem não tão grande assim, igual para o Cruzeiro, mas é um resultado muito bom. Sim, um resultado muito bom. Tem que levar em consideração também que jogar lá na Arena da Baixada, a Liga Arena, que é o estádio do Atlético Paranaense, é complicado, principalmente por ser sintético. Foi o primeiro estádio realmente que a gente teve sintético aqui no Brasil e todos os times sempre sofreram um pouco para jogar lá. E agora o Corinthians vai decidir em casa que, aí sim, se o Atlético Mineiro não consegue fazer a Arena MRV uma fortaleza, a Neoquímica é sim uma fortaleza do Corinthians. O Corinthians joga muito bem lá, principalmente pela pressão da torcida, que é impressionante. Porém, entretudo, levando tudo em consideração, eu diria que o Corinthians ganhar só de 1-0 do Atlético Paranaense é muito pouco. Porque o Atlético Paranaense, nesse momento, é 12º colocado da Série B. Então, é uma situação que é aquele negócio, é um resultado importante, claro, é melhor do que não vencer, mas ainda assim, levando em consideração o tamanho do investimento, a qualidade dos jogadores, levando tudo, o Corinthians tinha que ter vencido demais. Com certeza. Olha, o Atlético Paranaense tem alguns jogadores de renome ainda que continuaram no clube desde a queda ali da Série A para a Série B. Tem uma torcida muito, muito forte, tem um estádio muito grande, um estádio que recebe esse calor da torcida, ainda tem essa aura do sintético, igual você mesmo disse. Mas o Corinthians não conseguiu jogar. E o Atlético Paranaense está muito mal na Série B, até surpreendente, que era um time que, assim, na minha visão, caiu, já era para subir direto. E não deve ser o que vai acontecer. Pelo que está se encaminhando, realmente essa não é a situação. Mas, eu vou admitir, eu não assisti esse jogo não, porque a gente teve um clássico carioca no mesmo horário, e é claro, é esse que a gente estava assistindo, né? No mesmo horário do jogo do Corinthians, tivemos o outro dos clássicos destas quartas de final. Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário em um grande jogo de futebol. A partida terminou 1-1 e os gols foram marcados por Arthur Cabral para o Botafogo e Jair para o Vasco. Eu não sei por onde que a gente começa, porque esse jogo foi com bastante emoção, um jogo de qualidade do Vasco, inclusive, mas novamente o Vasco jogou bem e não conseguiu sair com a vitória. Olha, o Vasco do Fernando Diniz é oficialmente o time do 1-1. Todos os jogos que o Vasco joga bem, o jogo termina 1-1, Toledo. Não faz sentido. O time jogou, o time criou, começou muito mal na partida. Isso é verdade. A gente tem que admitir. Teve mais uma falha de marcação, mas dessa vez não foi uma verdadeira entregada. Diferente dos últimos jogos, que eram verdadeiras entregadas, dessa vez foi ali uma falha na marcação. O Hugo Moura, que está improvisado na zaga. Agora o Vasco contratou novos zagueiros. Mas o Hugo Moura, que está ali de volante, volante, está improvisado na zaga, não conseguiu acompanhar o Arthur Cabral e sofreu gol. Inclusive foi uma bela cabeçada do Arthur Cabral. Uma bola cruzamento também do Alex Telles, que a gente falou que já está merecendo a seleção, tem que ficar de olho nele também. Exatamente, foi uma jogada de muita qualidade do Botafogo.
Só que aí o Botafogo se manteve ali pressionando o Vasco por um tempinho. Só que aí o time do Diniz conseguiu entender o que o Botafogo estava fazendo, que era realmente só alçar essa bola na área, estava fazendo bem o que o Vasco já fez por muito tempo. Só que aí o Vasco conseguiu empatar, o Botafogo fez uma falta boba, o Vasco conseguiu empatar com uma jogada de muita raça do Jair, porque apesar de não ter combatido com nenhum jogador, ele foi até o finalzinho ali do campo para conseguir empurrar a bola e foi um gol muito importante. Eu acho que aquele gol conseguiu levantar muito o espírito do time. E depois daquilo dali, até, sei lá, uns 15 minutos do segundo tempo, só deu Vasco. Exatamente. Mas a gente tem que falar do lance que marcou esse jogo. Anderson Daronco, que é um árbitro, assim, marcado por muitos erros, errou mais uma vez e não marcou um pênalti, assim, na minha visão, claro. Exatamente. Foi numa jogada inacreditável do Vasco, que o goleiro John, do Botafogo, faz uma defesa maravilhosa num chute do Felipe Coutinho. A gente tem que destacar isso aqui também. Foi uma ótima partida do John, ele fez grandes defesas, mas aí vai, defesa do John, bola no travessão, e depois o segundo goleiro do Botafogo, aparentemente o Marlon Freitas, defende a bola com a mão, um lance que assim, ele sim estava com a não tinha como ele tirar o braço dali, só que o braço não estava na posição natural, o espaço dele. Exatamente. Se ele tivesse com o braço para baixo e tivesse pegado na mão, é compreensível, o jogador não consegue tirar o braço. Mas ele bloqueia a bola que estava indo na direção do gol, na minha visão, um lance absurdo. Exatamente, e lembrando que na Libertadores, no jogo contra a LDU, foi um lance parecido do próprio Marlon Freitas e o pênalti foi marcado. Ou seja, um lance parecido e dois critérios diferentes. É até difícil opinar, porque é um lance, na minha visão, um erro claro que deveria ter sido pênalti. Exatamente. E no lance da LDU, eu ainda diria que a bola, o Marlon Freitas... Tá mais grudado, tá mais recuado. Exatamente. E ele tá mais reto também. Ele tá meio curvado no lance contra o Vasco, então a bola realmente é impedida de passar por conta do braço. Então foi uma situação bem complicada ali, mais um erro de arbitragem. Mas aí, continuando falando do jogo, Toledo, depois o Botafogo faz algumas alterações, consegue equilibrar o jogo e no final das contas eu diria que o Vasco jogou bem, o Botafogo também teve seus momentos. No geral eu diria que o Vasco jogou um pouco melhor, mas o empate foi um resultado justo, vamos ser sinceros. Exatamente, e agora o Botafogo, na minha visão, vai com a vantagem para o segundo jogo. Exatamente, vai jogar no tapetinho, jogar no Newton Santos, é complicado. E o último jogo dessas quartas de final, com o último dos cariocas, ainda não aconteceu. Mas o Bahia recebe nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, o Fluminense nesse primeiro jogo decisivo. E é claro, na próxima edição aqui do Correio Esportivo nós vamos trazer para vocês o resultado desse jogo. Inclusive, falando de todos os confrontos dessa quarta, não só desse do Fluminense, os jogos de volta só vão acontecer nos dias 10 e 11 de setembro, depois da data FIFA, depois dos jogos das seleções. Hugo, Bahia e Fluminense fizeram um jogo muito legal pelo Campeonato Brasileiro e eu acho que a expectativa para o jogo da Copa do Brasil é a mesma. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, que qualquer um pode sair vencedor, mas eu acho que o Bahia também tem a vantagem de jogar esse jogo dentro de casa. Exatamente, da mesma maneira que na volta o Fluminense vai ter uma vantagem grande por jogar dentro do Maracanã, agora o Bahia tem essa vantagenzinha para o jogo de ida. E Toledo, eu queria destacar que, apesar do jogo do Brasileirão ter sido 3-3, eu acho que não vai ser um placar tão amplo assim não, porque é muita coisa em jogo, então vai ser um jogo mais estudado. Porém, eu tenho expectativa de que vai ser um bom jogo também. Eu diria que o Fluminense tem tudo para se classificar. É um confronto muito equilibrado, mas o Fluminense está muito copeiro nesse ano, né? Exatamente. O Fluminense tem esse fator copeiro, mas o Bahia é um time mais regular que não tem oscilado tanto. Por isso eu acho que o Bahia tem total capacidade de passar. E eu acho que se o Fluminense conseguir um empatezinho nesse jogo já é muito importante. É verdade, sem dúvida nenhuma. E olha, gente, a gente vai, é claro, como eu já disse, trazer esse resultado para vocês na próxima edição aqui do Correio Esportivo. Mas agora, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. E a gente continua falando de esporte. Pois é, as novas modalidades de esporte implementadas nos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, os GEUPs 2025, né? Já são consideradas um grande sucesso, tanto de participação dos atletas quanto do público presente, não é isso? Isso. O secretário de Esportes da cidade, o Leandro Cronenberg,
o Berg, né, conhecido como Berg, conversou com a equipe da TV Correio da Manhã e comentou sobre os resultados positivos do jiu-jitsu, skate e pump track, na primeira vez em que estão sendo realizados e também da sua importância. Bacana, né? Bacana. Colocar essas modalidades dentro do jiu-jitsu importantíssimo, skate também, que vem ganhando aí cada vez mais repercussão no quadro internacional e também nas Olimpíadas por conta da Raíssa Leal, né? Verdade. E o pump track eu não conheço, vou conhecer agora, viu? Mas que estava há alguns anos sem ser praticado. Somente nessas duas categorias houve cerca de 520 participantes. Foi legal também a integração dos pais, né? Quando eu digo os pais, são os familiares estarem ali presentes. Então a gente tinha um grande público dentro das áreas de lutas e o grande público prestigiando e torcendo do lado de fora. E essa torcida eram dos pais e dos alunos. Os chamados esportes radicais, o skate e o pump track, foram realizados em um outro fim de semana, mas a tendência se manteve. O público e os alunos que foram assistir uma modalidade acabaram prestigiando a outra. Atrativas no sentido dos alunos que estavam ali participando, mas também daqueles que estavam assistindo. Então, aquilo fez com que movimentasse os jogos de forma diferente. O secretário ainda aponta que a participação dos atletas nas novas modalidades superou as expectativas dos organizadores dos jogos e também que surgiram alunos diferentes procurando as modalidades. A gente viu novos alunos que têm até, vamos dizer assim, aquela qualidade, mas aqueles que estão tentando também. Isso é legal. Tá? Porque os jogos têm essa intenção, não é pegar aquele atleta formado que disputa campeonato, e sim aquele que tem a intenção de estar ali representando a sua escola e participando de uma modalidade. Excelente. Tá aí, viu? A gente descobriu que é pump track, uma modalidade de radical. bicicleta, muito legal. E você vai ver depois do intervalo que terceira etapa da vacinação antirrábica chega a Mosela, Bingen e Fazenda Inglesa neste sábado. Pois é, o nosso Correio Serrano volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, uma árvore localizada na rua Marechal Deodoro, no centro de Petrópolis, pode ser derrubada. A possibilidade está em análise e levanta dúvidas sobre a necessidade do corte e a importância da prevenção ambiental.
O corte de uma árvore, um jacarandá de grande porte, na rua Marechal Deodoro, via que dá acesso à Rotereza, trouxe preocupação para alguns comerciantes locais e para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, em Petrópolis, Rogério Guimarães. Técnicos da Defesa Civil avaliam a possibilidade da derrubada por conta do risco de queda. Não faz o menor sentido você retirar uma árvore saudável. Nós estamos hoje precisando de árvore, ainda mais uma árvore que presta serviços ambientais. Quais são esses serviços? Diminui a poluição sonora, diminui a temperatura, ajuda a amortizar a chuva, diminui a poluição do ar, quer dizer, todos ganham com a árvore. Estou aqui na rua Marechal Deodoro, ao lado da árvore que virou tema deste embate. O caso segue em análise e ainda não há definição sobre o futuro da árvore. Enquanto isso, ficam os questionamentos sobre os desafios de conciliar preservação ambiental e segurança urbana. Para os lojistas da região, a árvore é quase um patrimônio. A sombra fresca que ela proporciona ajuda a amenizar o calor nos dias de verão. Eu acho que é importante a preservação da árvore, né? Porque nesse caso ela é importante aqui até por causa da vitrine. Ela faz sombra, né? Então evita queimar as peças que estão expostas. E a árvore, pelo que a gente vê, ela está em perfeitas condições. Petrópolis é cercada pela Mata Atlântica e registra com frequência acidentes envolvendo árvores centenárias. Na maioria das vezes, as quedas estão relacionadas às chuvas e à má conservação. Em abril deste ano, uma árvore de médio porte caiu na Rua do Imperador, na altura do número 370, e os galhos chegaram a invadir a pista. Episódios como esse refletem a preocupação dos pedestres, que demonstram receio e apontam sugestões para reduzir os riscos. Nós vivemos numa área de Mata Atlântica e realmente temos árvores centenárias, e a qual elas precisam ser cuidadas. Antes de cortar, tem que tratar. Para não deixar ela ficar doente, tem que cortar, né? Se tiver no risco, aí não tem jeito, infelizmente tem que cortar. Tem que cortar, porque é perigoso, né? E são árvores que não tem mais jeito, já estão com fungos, já estão cheias de doenças que não recupera mais. Como forma de protesto, Rogério voltou ao local e colou cartazes no tronco da árvore para chamar a atenção da população e das autoridades sobre a importância da preservação. Estamos aqui, fazendo um clamor para o moço da motosserra que ela quer viver. Tá? Essa árvore está aqui há 70 anos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o corte da árvore será necessário pelo risco de queda sobre as construções, rede elétrica e a própria via pública. Os galhos já avançam em direção dos fios, o que aumenta os perigos. A nota ressalta que laudos emitidos pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil confirmaram a necessidade da intervenção. O pedido de vistoria foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis. O procedimento será realizado pela CONDEP, em data ainda a ser definida. Tá aí. E a Prefeitura de Petrópolis promove neste sábado mais uma etapa da vacinação antirrábica, desta vez nas regiões da Mosela, Bingen e Fazenda Inglesa. Serão 20 pontos de vacinação para imunizar cães e gatos a partir de 4 meses de idade. Esta é a terceira etapa da campanha que vem percorrendo o município e só neste ano já garantiu a vacinação de mais de 12 mil animais. Apesar da campanha acontecer por regiões, animais de outras partes do município também podem ser vacinados, desde que os tutores se desloquem até os pontos de vacinação. Os tutores devem conduzir os cães utilizando coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixas de transporte apropriadas. De acordo com a legislação estadual, a circulação de animais considerados ferozes só é permitida quando conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia e focinheira adequadas ao porte e à raça do animal. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar à morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que, consequentemente, previne também a raiva humana. Todos os pontos de vacinação estão listados no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Olha só, Kailane, a gente já tem o Gabriel aí, o nosso Toledo? Pode falar comigo aqui, eu posso falar com ele já? Cai?
Eu acho que ela não me escuta. Bom, vamos para a próxima então? Na próxima quarta-feira, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis vai debater o livro O Imprevisto. A obra do mês conta sobre um caso de tema extremamente delicado e sensível. Quem se vem tornando aí pauta a experiência de um aborto. A gente confere agora. O encontro do mês de setembro do Leia Mulheres Petrópolis vai debater o livro O Imprevisto, de autoria de Ana Alckmin, obra que trata um tema sensível e atual, o aborto. É um livro que ele vai abordar um tema que é um tema muito sensível à sociedade, porque, inclusive, vai falar de uma experiência de aborto. Então, não é só uma ideia, é sobre um fato que aconteceu com a própria escritora. Então, aqui é um relato dela sobre a sua experiência. O livro é um relato pessoal da autora que usa poesias para descrever experiências vividas por ela. E ela vai fazer um relato de forma poética nesse livro, trazendo essa abordagem para apresentar como a própria literatura pode trazer e comentar sobre esses assuntos que são tão assim, necessários, fundamentais para a sociedade falar a respeito. O Imprevisto fala sobre o corpo da mulher de maneira subjetiva e lida com outros temas que envolvem religião, leis políticas e até sobre os órgãos ligados ao aborto em si. A integrante do Leia Mulheres, Linda Feitosa, destaca ainda o aborto que a autora fez na Espanha, país onde o procedimento é legalizado. E ela também fala, tem uma frase aqui nesse livro que fica muito forte, né, que ela fala também que o aborto, mesmo quando legalizado, ele é clandestino. Porque tem uma questão que fica do social, tem uma questão que fica com a própria mulher que faz esse procedimento. A reunião que vai abordar o livro acontece na próxima quarta-feira, dia 3 de setembro, às 7 horas da noite. O encontro é online e vai contar com a participação da autora. Os encontros são abertos para todo o público, tanto para homens quanto para mulheres, e quem tiver interesse pode entrar em contato pelo Instagram, @leia_mulheres_petrópolis. É até importante que os homens leiam mulheres, até para poder entender também e formar um senso crítico. Então, todos estão convidados a participar do Leia Mulheres. É um movimento aberto ao público e a gente se encontra online, o que facilita para algumas pessoas. Linda deu um spoiler para a edição de outubro do encontro. O livro abordado vai ser Os Rostos que Tenho, de Nélida Pinhon. Esse livro vai trazer uma temática totalmente diferente, porque aqui é um livro que, digamos, no final da vida dela, então ela vai levantar outros tipos de questões que são pertinentes à humanidade, à nossa sensibilidade, ao processo de quem envelheceu, de como você começa a entender o que foi teu passado, de você fazer algumas percepções do que é vida. Muito interessante e importante também esse tipo de debate. E olha só, a Prefeitura está buscando promover a regularização fundiária de cerca de 120 propriedades que abrigam famílias que vivem na rua Maria de Lima, no Alto Independência. Nessa semana, técnicos da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o ICMBio, estiveram no local e fizeram um estudo com os moradores com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico dessas pessoas. E quem traz essas informações é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele fala ao vivo pra gente, ele já está lá na redação. Bom dia, Toledo. Quais são as informações sobre essa questão dessa regularização? Bom dia, Toledo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, as moradias que vão receber essa regularização fundiária na comunidade Maria de Lima já estão consolidadas no local há mais de 20 anos. Para iniciar todo o processo, todas as casas do local estão sendo identificadas. Primeiramente, foram usadas imagens de satélite para contabilizar o total de imóveis ali na região. Em seguida, houve uma avaliação sobre riscos pela Defesa Civil e de impacto ambiental que deram um aval para a sequência desse procedimento. Agora vem o estudo social dos moradores. Os dados dos perfis dos moradores vão ser utilizados para dar sequência a todo esse processo. O levantamento feito agora também vai ajudar na emissão da documentação nos cartórios, que vai conter informações sobre os limites de cada propriedade. Segundo a secretária de Assistência Social, Adriana Kreischer, a partir desse trabalho é esperado que as pessoas ali dessa comunidade Maria de Lima sejam melhor atendidas em todos os serviços básicos que são ofertados pelo município. Jorge Roberto, eu volto com vocês.
Obrigado, Toledo, pelas informações. Bom dia de trabalho para você, viu? Bom dia, Toledo. Vamos agora à nossa previsão do tempo. Caio. Começamos a nossa previsão do tempo já adiantando que a sexta-feira será de chuva em todas as cidades da nossa região de cobertura. Portanto, é melhor não esquecer o guarda-chuva. Em Nova Friburgo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, a nebulosidade permanece, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e chuva na parte da tarde. À noite, a chuva permanece. Os termômetros podem variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue dessa mesma maneira. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens e chuva à tarde. A chuva se estende até a noite e as temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, o dia tem previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, haverá pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com nuvens e períodos de céu nublado. A noite será chuvosa. As temperaturas devem variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Começamos agora a nossa agenda cultural. Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. E hoje eu abro a nossa agenda com um evento que abraça os amantes do vinho em Petrópolis. A primeira festa do vinho que começou nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia 31, na Casa de Portugal, no Quitandinha. A festa é gratuita e terá estacionamento interno com valet de R$ 35. O evento também conta com programação musical. Ainda em Petrópolis, o Teatro Imperial traz muita comédia para o palco neste domingo, com a peça Hermanoteu da Terra de Godin, com um elenco afiado com a direção do próprio grupo. O espetáculo revisita com muito sarcasmo passagens bíblicas por meio de personagens hilários e situações absurdas. O público pode esperar uma experiência única nas sessões de 5 e 7h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e se encontram disponíveis no ingresso digital e bilheteria do teatro. O sábado dos Teresopolitanos será no Sesc Teresópolis, que é palco do show Lado B Visual, um projeto do artista carioca Dandy, cria da Zona Oeste do Rio, que mistura música, tecnologia e narrativa cinematográfica na performance. O evento acontecerá às 7h30 da noite. Neste fim de semana, o público de Nova Friburgo vai se encantar com o show da Nani People, Então Deu no Que Deu, no Teatro Municipal Laércio Ventura, às 8h. Os ingressos estão disponíveis no Simpla e variam entre R$ 40 e R$ 80. Voltando para Petrópolis, tem a opção de programação para você que prefere o escurinho do cinema. O Cinemax Barhouse Exclusive segue até quarta-feira, dia 3 de setembro, com grandes lançamentos. O grande destaque é a estreia de O Último Azul, um longa brasileiro de ficção científica que conta com a participação do ator Rodrigo Santoro, petropolitano de carreira internacional. Além da novidade, permanecem em cartazes os sucessos Smurfs, Demon Slayer Muggy, Trend, o filme, e Uma Mulher Sem Filtro, em sessões especiais ao longo da semana. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Gente, ficando por aqui, mas amanhã tem o nosso resumo e segunda-feira, 7h30, a gente está de volta, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Exatamente isso.
TVC, a TV do Correio da Manhã.